Gravando. Boa noite, galera. Boa noite, Nação Bora Fazer. Obrigado novamente pela participação. Hoje estamos todos aqui para prestigiar o nosso querido embaixador e também grande amigo Marcos Batista. O Marcos vai trazer um tema que hoje, querendo ou não, é super disruptivo, né? A inovação precisa inovar? Sim, precisa inovar, né? Quem acompanha o meu trabalho, o do Marcos e o do Dieter, sabe que a gente tem aliado muito a capacidade do ser humano de inovar, a própria capacidade do ser humano de melhor se relacionar só com as pessoas, né? Só por isso que a gente diz que a inovação só precisa inovar. Marcão, o palco é seu, obrigado, meu querido, só bem-vindo para mais um Bora Fazer Talks, palco que já é seu, só desde sempre. Eu que agradeço, Fernando. Já dá para ver minha apresentação aí? Já, é só colocar em módulo de apresentação agora. Tá ótimo. Bom, Fernando, eu quero agradecer aí em nome do Clube Bora Fazer, né, de toda essa nação Bora Fazer, de você, um grande amigo, mas essa oportunidade para trazer um tema super relevante, né? Vimos o que acabou de acontecer agora, e a tecnologia vai tão bem, mas o ser humano parece que não tem vontade de evoluir, né? Então, hoje, o tema, quando eu falo que a inovação ela precisa inovar, é porque eu vejo que ela deve inovar e com um toque de amor. Ela precisa trazer o amor e o respeito junto ao que a gente chama de inovação. Bom, para quem ainda não me conhece, né, Marcos Batista, eu hoje estou como diretor de inovação do Centro Paula Souza, uma autarquia do governo do estado de São Paulo, um cargo de confiança. Sou um TED Speaker, assim como o Dieter, o Fernando e tanta gente aí da Nação Bora Fazer. Eu mentorizo algumas startups do reality Batalha das Startups, lá na Record News, embaixador do Clube Bora Fazer, e membro do Conselho Brasil Digital para Todos. Eu também já fui coautor de 2 livros, Os 10 Cases do Design Brasileiro e Metamorfose Empreendedora, e estou aí para lançar o meu mais novo livro, que é Inovação Humanizada e a Ampulheta da Vida, do qual o Fernando, junto com Geraldo Rufino e com Ravi Sani, um amigo meu, Rabino, eles farão parte desse livro também com o prefácio. E esperando aí, né? Esse livro vai virar um projeto. Se tiver alguma empresa que esteja interessada em fazer parte desse projeto, é um trabalho de apoio à edição desse livro, onde eu entrego mentorias, capacitações sobre o que é inovação humanizada. Bom, eu já tive em 24 estados, mais de 200 cidades, com mais de 900 palestras, uma porrada de treinamento. Eu sou mais um aí, eu sou top voice em 3 categorias no LinkedIn, em desenho industrial, em inovação de negócios e empreendedorismo. Fui já eleito líder de inovação da região do ABC e tive a honra aí de ganhar vários prêmios em design, né? E para quem quiser acompanhar um pouco mais, no LinkedIn lá, Marcos Batista _oficial, ou no Instagram, marcosbatista.oficial, e tem aí também um QR Code. Bom, o interessante, Fernando, que quando eu falo que a inovação ela precisa inovar, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção são nas barreiras que está por trás da nossa capacidade para inovar, para empreender ou para evoluir na vida e negócio, né? Isso é uma coisa super importante, entender onde são essas barreiras, o que está acontecendo, né? Seja ela no mundo dos negócios ou na vida, e pensando mais profundamente o que está por trás da nossa capacidade de a gente ser nós mesmos, né? Sobre essas questões, né, saber a resposta por que está por trás dessa capacidade, é uma pergunta que não existe uma receita, né? Essa pergunta, a resposta para isso é como acertar na loteria. Não existe uma resposta certa. Mas aqui, quando a gente fala da Nação Bora Fazer, dos eventos que o Fernando traz para cá, a gente está falando de alguns caminhos que são possíveis para que a gente encontre essas barreiras. E muita gente acha que essas barreiras elas estão
nas habilidades ou nos recursos, né? Nas competências, habilidades, capacidade técnica, ou nos recursos como tempo, dinheiro, pessoas, e não é isso, né? A maior barreira é a nossa mentalidade, a maior barreira é desenvolver as virtudes do que é o ser, acima de tudo, humano. Se a gente perceber, eu gosto de trazer muito esse gráfico, porque ele mostra efetivamente onde a gente está, né? A gente está saindo de um mundo, né, onde o pensamento era linear, um mundo... Ô Marcos. Oi. Desculpa, aqui para nós está aparecendo o primeiro slide ainda. Não está aparecendo o gráfico que você citou aí. Se puder pôr em modo de apresentação, Marcão. Tá fora do modo de apresentação, mano. Deixa eu sair aqui de novo. Peraí. Você tem que botar em modo de apresentação primeiro e depois compartilhar a tela. Porque senão ele fica parado lá, né? Exatamente. Agradecer a Patrícia, que entrou aqui com a gente, veio lá do podcast, Fernando. Obrigada, Patrícia, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Olá, obrigada, viu? Obrigado aqui por participar da nossa nação Bora Fazer, Patrícia. Prazer. Prazer, obrigada. Entrou o modo apresentação? Não. Não entrou? Não. Espera aí. Você põe primeiro no modo de apresentação e daí tu compartilha a tela do modo de apresentação. Tá. Você tá com mais de uma tela? Não, porque quando eu ponho no modo apresentação, eu não consigo visualizar nada da nossa tela aqui. Bem-vindo a usar uma tela só. Mas eu costumo apresentar no Google Meet e ele entra assim. Vai do jeito que dá, Marcão. Tranquilo. Então, ótimo. Vamos do jeito que dá aqui. Isso. Desse jeito vocês estão vendo alguma coisa, não estão? Sim. Só vai andando slide a slide ali, só do lado esquerdo. Isso. Isso. Deixa eu aumentar aqui. Tá melhor assim? Pronto, aí põe um pouquinho mais de zoom ali, ajusta o zoom do lado direito, bem embaixo, lá do lado direito. Aí. Pronto. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aí. Boa, aí. Se tu clicar naquele símbolozinho ali do lado, ali que tem um pouquinho do lado do 70% ali, ele faz sozinho. Isso aí. Isso, aprendendo. Então, gente, recomeçando, né? O importante, quando eu falei de entender o que está por trás da nossa capacidade de inovar, de empreender na vida dos negócios, e principalmente de nos conhecer melhor, saber exatamente quem somos, né? Não está só na nossa capacidade de ter habilidades ou recursos como tempo, como dinheiro, como pessoas, como estruturas, né? Ele vai além disso. Ele vai, porque a gente chama do nosso jeito de pensar, da nossa mentalidade, inclusive de outras coisas que eu vou trazer aqui, que são hoje essenciais para que a gente tenha essa inovação inovada, né? Essa inovação mais humanizada. E a gente percebe que nós saímos desse mundo, né, do pensamento linear, aquele mundo da era industrial, um mundo onde nossa sociedade era pautada pela disciplina, onde a gente fazia o melhor, mas a gente ficava no nosso quadrado, né, na nossa bolha, e de repente essas tecnologias exponenciais saíram do laboratório, se conectaram e geraram o que a gente chama de nova economia, de transformação digital, tudo por conta dessas novas ferramentas digitais, dessas tecnologias exponenciais, que, quando conectada com alguma crise ou algum evento parecido, ela começa a gerar um movimento diferenciado, e aí que a gente tem que ficar atento. Pois bem, a gente já vivia num mundo que era vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo, e herdamos um mundo da ansiedade, o mundo da fragilidade, o mundo não linear e o mundo incompreensível, né? E essa mudança nos coloca à frente
de novas causas, né? Com uma nova sociedade, com uma nova economia, com novos negócios, com uma nova mentalidade. E o perigo está de não entendermos exatamente o significado dessas coisas, né? Porque a gente sai de uma sociedade ali mais sólida, que passa para líquida e entra num estado gasoso. Eu vou mostrar um pouco sobre essas coisas, mas a pergunta aqui, diante desse cenário, diante do que eu falei sobre essas barreiras, e diante do que aconteceu, né, logo no início, quando a gente começou a se apresentar, que sociedade a gente quer? Que tipo de seres humanos nós somos? Se a inovação ela precisa inovar, está na hora de pensar que, ao invés de produzir melhores produtos, nós devemos produzir primeiro melhores pessoas, para depois ter os melhores produtos. Então, essa pergunta ela é inerente ao processo de mudar a inovação, que é que sociedade a gente quer a partir do que a gente inventa, do que a gente inova, né? E que tipo de seres humanos nós somos. A tecnologia, todo mundo já sabe que ela vai muito bem, né? Vai bem demais a tecnologia. E quando a gente olha, né, para o bug do milênio, né, o que é isso? A globalização, o avanço da tecnologia, da revolução digital, tudo isso que explodiu, né, que trouxe um novo jeito de aprender, um novo jeito de trabalhar, um processo maior de criação, de conexão. Algumas pessoas falam que até um processo maior de liberdade, eu não concordo, depois eu até explico um pouco disso. Mas todo esse novo comportamento, ele traz também um excesso de positividade, onde a palavra-chave hoje é o seu projeto de você mesmo, com muita motivação, com iniciativa, com eficiência. Ou seja, a gente entra numa sociedade do desempenho individual, né? Onde o investimento sou eu mesmo. Começamos a pensar muito mais de um lado individual e egoísta do que antes. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, e o ser humano? A tecnologia ela vai bem, né? E o briefing era sempre o melhor produto. Mas e quando a gente olha para o ser humano, o que está acontecendo hoje com o nível de doenças psíquicas que só aumentam? Uma pessoa ainda morre a cada 40 segundos por suicídio. Nós estamos falando aí de 35 milhões de pessoas que, de alguma maneira, têm algum transtorno por uso de drogas, de dependência química, de álcool. Nós temos aí 322 milhões já de deprimidos, né? Isso em 2015, num dado. Né? Mas quando a gente pega hoje, qual é esse número? Então, quando a gente fala de inovação, né, e eu vivo a inovação todos os dias, eu estou sempre em núcleos de inovação, laboratórios, centro de pesquisa, parque tecnológico, trabalhando pelo Brasil inteiro com isso, eu percebo que a gente precisaria, às vezes, pensar um pouco como um antropólogo, como um sociólogo, como um filósofo, antes de praticar o que a gente chama de inovação do jeito que a gente aprendeu. Né? Se a gente olhar para a nossa sociedade e modernidade, o que era negativo e que nos preservava de não avançar para o que eu não sabia, faz de conta que nos protege. O positivo hoje acabou sendo exagerado, foi a massificação do positivismo. O que era sólido virou líquido e evaporou. Então, quando a gente olha para essa sociedade, explicando melhor, a gente tinha uma sociedade disciplinar, né, onde a gente chamava de modernidade sólida, que era uma vida cheia de disciplina, baseada na repetição, baseada na nossa obediência. E a febre era pelo sucesso dentro da organização. Eu vivia a vida heróica. O que era a vida heróica? Olha, eu entrei como estagiário, subi, virei gerente, virei diretor, né? E isso muito pela minha obediência, isso muito pela disciplina, isso muito porque as relações eram mais sólidas de formatos iguais, né? E essa negatividade fazia com que eu me concentrasse naquela minha bolha, naquele meu quadrado. Só que, de repente, Bauman, com toda essa globalização,
com a internet, que vai derrubando todas essas barreiras, ele chama de modernidade líquida, né? Onde o sujeito agora é seu próprio projeto. E ele não pode parar. E não é mais a febre do sucesso, mas a obsessão pela fama. As relações se tornaram mais fluidas. E hoje ele não precisa nem ter uma vida heróica, ele só quer uma vida feliz. Uma vida não obediente, mas com a liberdade dele, pautado pelo excesso de positividade, e os formatos são totalmente diferentes. Só que a gente já começa a estudar muito o processo dessa evolução de sociedade e modernidade, onde a gente fala que o sólido virou líquido e o líquido evaporou. Por quê? Nós saímos do líquido e virou gasoso hoje. Porque as pessoas, primeiro, que elas não têm mais nem febre pelo sucesso, obsessão pela fama, mas é o desejo de popularidade. Eu quero ser popular, né? As relações hoje são imprevisíveis, não existem formatos. É só a gente pegar toda essa questão de gênero, de família, de relacionamento, os padrões dentro de uma empresa, né? Só que a gente agora vive a nossa individualidade de uma sociedade do cansaço e paliativa. Porque eu não quero nem ser herói, eu não quero ter uma vida feliz, mas eu não quero ter dor. Eu não quero sofrer. Mas isso confronta o que a gente está vivendo hoje, porque nos colocam com uma certa infotoxicação de tudo, o excesso de positividade, que nos leva a gerar uma alta expectativa e que na vida real a gente talvez não chegue nesse lugar onde a gente quer, e aí começam-se os problemas pela ansiedade, por todas essas dores que eu falei, e eu acabo colocando o meu dublê no lugar que eu me sinto mais confortável, por exemplo, numa rede social, por exemplo. Então, quando a gente olha para uma sociedade hoje que é do cansaço, e uma sociedade que não quer sofrer, mas acaba sofrendo, porque a vida real ela é feita de vários importúnios, quem aqui já não passou pelo processo de depressão, ansiedade, pensamento suicida, insônia, uso de drogas, burnout, dependência digital, medo da solidão? Né? Portanto, hoje, se você quer conhecer uma sociedade, um grupo, você primeiro conhece a relação com que essa sociedade ou esse grupo tem com a dor. A relação que ele tem com a dor é como ele diz quem ele é. E mais ainda, né? Porque hoje nós somos a mercadoria. Né? No mundo do consumo hoje, a primeira mercadoria somos nós. Antes a gente até consumia coisa, só que hoje a gente está se consumindo. Então, quando a gente olha para toda essa mudança, é óbvio que nessa vida onde ninguém quer sofrer, não quer ter dor, tem alta expectativa, sofre de ansiedade, ela quer um modelo pronto. A vida nos leva a buscar modelos que estão prontos, né? Como se fosse o gabarito da vida, o app da vida, né? Então, se a gente já nasce desamparado no meio do caos, e, portanto, nunca houve na história do mundo com tanto guru aparecendo, com tantos influencers aparecendo, com tantas pessoas vendendo essa mágica, templos aparecendo, pessoas que entenderam essa dor, né? E que vendem um pensamento coletivo, um sentimento coletivo. Então, o negócio agora, inclusive o maior editor da nossa vida hoje, que são os algoritmos, né? Sabem mais da nossa vida que nós mesmos. Então, o importante é eu entender aqui, primeiro, quem sou eu nesse mundo. E aí, existe um efeito do falso consenso. Eu costumo dizer que no mundo hoje, o grande problema, né, é que as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais sábias, elas estão cheias de dúvidas. Mas as pessoas idiotas têm um monte de certeza, né? Estão vendendo essas certezas. Horas. Então, se eu não sou dono de mim mesmo, né, se eu não construo o que eu vou falar daqui a pouco, o meu MVP de mim, né, quem eu sou? Né? Se eu não sou eu, quem eu sou? Se eu não sou o protagonista da minha vida, eu sou a vítima apática, né, aquela que justifica tudo que deu errado, ela mete uma desculpa, como faz de conta que lhe protege, ou eu sou um narcisista, né? Aquela pessoa que depende da necessidade da aprovação dos outros.
é o cara que mantém aquela autoimagem de que ele é o correto, de que ele está certo. Ou eu sou um conformado, trabalho na lei do menor esforço, sabe? Onde tudo é difícil, eu sou resistente às mudanças. Ou pior, eu sou um corrupto, perdi meus valores e quero levar vantagem em cima de tudo, ou eu sou indiferente, né? Só acredito nas minhas próprias crenças e o problema dos outros são os outros. Então, quem eu sou nesse mundo para começar a falar de inovação? A gente conhece muito sobre o MVP dos modelos de negócio, das startups, que é o mínimo produto viável, né? Aquele produto que resolve o principal problema ou atende a principal necessidade. Mas eu estou aqui hoje para falar, e se eu estou falando que a inovação precisa inovar, ela deve começar pelo MVP, que é a mínima pessoa viável. É a busca pela verdade, é querendo saber a verdade, não ser apático sobre as principais perguntas e fundamentais da vida humana. E aí, quais são os atributos, os pilares para que eu construa a minha mínima pessoa viável? É o amor, a vontade e o conhecimento. Os 3 pilares que conectados às minhas energias emocionais, intelectual, física e espiritual. Agora, como é que eu desenvolvo essa minha mínima pessoa viável pautada nesse tripé que dá a base a tudo? É quando eu entendo que eu tenho 3 inteligências. Eu tenho o QI, que é a minha inteligência intelectual, o meu QE, que é o coeficiente emocional, a minha inteligência emocional, mas a intelectual, de uma forma racional, eu utilizo do meu conhecimento para resolver um problema. A emocional, eu tenho a melhor escolha diante de alguma coisa que eu estou passando por raiva, por medo, por ansiedade, e a minha emoção consegue determinar a melhor opção, a melhor escolha diante daquilo. Mas eu tenho a inteligência espiritual, que não tem a ver com religião, né? A espiritual é uma meta, a religião ela pode ser um caminho para isso, mas a inteligência espiritual, a gente já nasce com ela. É ela quem transcende aquilo que a gente chama de material. A gente começa a dar um interesse total ao sentido da vida, ou seja, ela permite que a gente conecte as outras 2 inteligências e que, a partir disso, o nosso ser, acima de tudo humano, escolha a melhor opção na solução, para a vida, para o planeta, para você e para os outros, principalmente os seus negócios e carreira. Então, quando eu entendo que antes de produzir melhores coisas, eu preciso engajar e trabalhar para produzir melhores pessoas, aí sim, com essas inteligências, com essa base, eu começo a entender o que é inovação e futuro. Será que os nossos desenvolvedores têm o sentimento, a essência daquilo que ele está desenvolvendo, o que ele pode impactar nas pessoas? Ou ele só é um especialista? Porque quando a gente fala de inovação e futuro, o que a gente imagina? A gente imagina o metaverso, o carro autônomo, a inteligência artificial generativa, né? Essas são as tendências que entregam elementos de valores que são importantes para a nossa vida. Mas tudo isso que a gente está falando é por consciência ou conveniência? Porque até hoje nós mais materializamos o mundo do que civilizamos esse mundo. Quando a gente olha para a inovação das causas, que é essa inovação que exige um toque de amor, né, é uma inovação que olha para o todo, a gente primeiro entende, e para a maior parte da população, o que é futuro, o que é inovação, né? Aí muda-se de tendências para cultura. Por quê? A principal inovação é a inovação do ser. A inovação humanizada ela veio para dar sentido a todas as outras inovações que a gente conhece. Porque o único tipo de inovação que seria digno de a gente ficar encantado e admirado é a inovação humanizada, a inovação do ser. Porque o resto é passageiro. E tudo que passa é ilusão, né? Quando a gente olha, então, para isso, e a gente sabe que a formação dessa cultura depende de gestão de pessoas e a estrutura que você tem, a gente está falando de iniciar engajando pelo propósito.
Ora, o que é o propósito? O propósito é amor e sentido à vida. Então, eu começo a dar um toque de amor. Olha, qual que é o amor e o sentido à vida por meio desse propósito, que está no campo do ser? Como faremos a transformação dessas pessoas? Aí eu vou para a necessidade. A necessidade é o amor ao novo. Ora, o que é necessidade? É a mãe da inovação. A inovação são elementos de valor que, quando entregues, são relevantes e percebidos pelas pessoas. Ok? Mas ainda falta o amor ao conhecimento. Né? E qual é o amor ao conhecimento? A filosofia, que é a mãe da tecnologia e da ciência. Porque a ciência, ela busca o saber e a verdade para a tecnologia dar utilidade e controle àquilo. Ora, quando a gente tem essas coisas conectadas, é óbvio que daí surgem novas culturas, novas inteligências, novas economias, pautadas sobre a cultura do amor e respeito. Seja ela o amor Platão, que é a posse, eu faço com que as pessoas desejem o que lhe falta, o amor de Aristóteles, que é a empatia, saber que o outro é o outro, portanto, a alegria, a satisfação de ter conseguido agora essas coisas é o meu verdadeiro amor, ou a ágape, que é a de Jesus, que é entrega. Então, se os outros, o benefício é para a empresa e para mim, a ágape, que é o amor de Cristo, o benefício é o outro. Então, essas coisas é que devem fazer, na verdade, o que a gente chama de inovação. Ora, cultura, a gente sabe que é quando você reúne um sistema de valores compartilhados que orientam as ações de toda a equipe. Ora, o que é cultura numa empresa? É o jeito que as pessoas fazem as coisas acontecerem naquele ambiente. Isso é cultura, ok? E o que é a cultura humanizada? É quando isso tem amor e respeito ao ser humano. Né? Então, a gente pode definir cultura dessa maneira, humanizada, e ela pode ser compartilhada, quando as regras não são escritas. Ela pode ser difundida, quando já existe uma lógica de ação e planejamento. Ela pode ser duradoura, quando eu me atraio pela cultura daquele lugar, ou implícita, você já faz isso intuitivamente. Então, o que a gente pensa primeiro? Propósito mais pessoas. Né? A inovação tem que começar por aí. Propósito mais pessoas. Isso gera cultura. Cultura expressa metas por meio de valores e crenças, que conduz para uma estratégia. Ora, o que é estratégia? Que são as metas da empresa orientando as pessoas em torno dela. É de como eu atuo com o meu conhecimento e com as mudanças que acontecem naquele determinado tempo, do propósito até o propósito da entrega. Essa estratégia, quando conduzida pelos fios condutores que são as pessoas, elas são materializadas pela inovação, que é a exploração bem-sucedida das novas ideias, para que elas sejam o quê? Relevantes e percebidas. Então, é uma ideia nova em ação com resultados. Aí eu vou para a entrega, que é a solução, que é criar valor mais propósito. Então, percebe, a gente sai de propósito, pessoas, e termina com geração de valor para as pessoas mais propósito. Agora, o que eu percebo é de que o departamento que sente, ele deveria estar conectado ao que planeja e executa. Tanto os que planejam, quanto os que executam, precisam estar conectados por pessoas que sentem. E o que eu vejo a maior parte dos nossos contratantes fazer? Eles buscam pessoas especialistas em tal coisa que vão colaborar com o seu saber. Agora, imagina só eu buscar essa pessoa que vai colaborar com o saber que ela tem, mas ela não acredita no que você acredita. Então, qual é a primeira coisa? Fazer com que as pessoas acreditem no que você acredita, no que a empresa acredita. Aí sim, esse saber será potencializado para que os problemas sejam resolvidos na vida real. E aí, a gente está falando de cultura, né? Para depois eu entrar no tema mais como a gente faz para inovar. Primeiro, é entender que a gente precisa de líderes, principalmente uma liderança com inteligência espiritual, não só emocional e intelectual. O que nos diferencia hoje é essa inteligência espiritual.
Vejam que a cultura, ela tem a ver com a história da empresa, com diretrizes da organização, com regras de conduta, com crenças e valores. E se você quer saber onde sua empresa está e como ela atua dentro de uma cultura, é só você montar um quadrante e, nesse quadrante, saber como as pessoas interagem entre elas, se são mais independentes ou interdependentes, e como elas respondem às mudanças, se elas são mais estáveis ou flexíveis. Bom, diante de tudo isso, né, num livro que chama Liderança Tribal, ele nos traz quais são as principais tribos encontradas dentro de uma organização, de um grupo. A gente tem 2% dos desgarrados de tudo. Ora, o que é o desgarrado de tudo? É aquele cara que você não entende ele ainda, ele fica sempre isolado, ele não se enturma com as pessoas. É aquele tipo de pessoa que você pensa assim, cara, qualquer dia esse cara entra aqui e mata todo mundo. Não é? E eu tenho 26% de vítimas apáticas. Quem é o vítima apática? É o cara que sempre arruma uma desculpa para não fazer alguma coisa, ele sempre se coloca como vítima e é apática. Mas é o cara que no cafezinho ele vai detonar a outra pessoa, ele vai detonar a empresa, porque ele só vive reclamando. E eu tenho quase metade da organização que são os melhores do mundo, os guerreiros solitários. Eles primeiro estão na organização para eles, em troca do valor para eles, da aprendizagem para eles. E eles se acham os melhores do mundo dentro da organização. Só que a gente já tem uma tribo crescendo, que são os do orgulho tribal. Agora somos nós, a nossa empresa, o nosso departamento, né? Mas o que mais o RH busca hoje é o que só tem 2%, que são líderes por propósito, apaixonados pela vida, capaz de se conectar com todas essas tribos, que é a liderança espiritualizada. É a liderança que consegue ter linguajar e se conectar pela empatia com todas essas tribos, né? E aí, quando a gente olha para a cultura e entende que essa cultura ela precisa de um fio condutor, e esse fio condutor são as pessoas, elas precisam estar engajadas, saber para que serve o que elas estão fazendo, elas precisam compartilhar daquilo que a sua empresa quer como transformação. Só que a grande parte das empresas ainda trabalha na inovação das coisas. O que é inovação das coisas? Eu tenho uma ideia, essa ideia vai passar por uma gestão para que eu analise o que é possível e viável. Essa possibilidade viável, com os vetores da tecnologia, do conhecimento, da criatividade, vão dar vida a um processo, a um produto, a um serviço, a um modelo organizacional, a uma inovação de marketing. E tudo isso com um significado de desejo, de posse, de falta, nos leva à ilusão. Por que eu falo ilusão? Porque o que mais a gente tem dentro das nossas casas são coisas que vão parar no lixo, que eu comprei porque senti falta, e esse meu amor, que eu tanto gostava, hoje está jogado dentro da minha casa, né? Então, essa é quando eu saio do mundo das ideias e vou para o mundo da ilusão. O que eu tenho aqui é o desejo aumentado. Mas quando eu falo de inovação das causas, uma inovação mais humanizada, é dessa inovação que eu estou falando, de que a inovação ela precisa inovar, é de que quando você está no mundo da ideia, né, no campo das ideias, esse campo, mais do que uma gestão do que é possível e viável, ela precisa de mais humanidade, do que a gente chama de conhecimento, amor e vontade. Agora, antes de começar com criatividade, com conhecimento, com tecnologia para materializar isso, eu preciso do amor ao conhecimento, da reflexão sobre a vida, que é a filosofia, mais a espiritualidade que vai dar sentido ao que eu estou fazendo, ao impacto no que mais é o objetivo da empresa, ao ser humano. Então, quando eu tenho essa conexão, agora sim, eu tenho pessoas mais humanas para utilizar a criatividade, o conhecimento, a tecnologia, no desenvolvimento de produtos para gerar um significado que é real.
Ou seja, enquanto o outro colocava o ter na frente do ser, agora eu coloco o ser na frente do ter. Então, eu sou, eu faço, eu tenho. Né? Agora eu tenho uma inovação onde a humanidade é aumentada, não um desejo aumentado. Bom, para isso, a gente precisa conectar as inteligências. Enquanto, de um lado, eu tenho uma inteligência em abundância, que é a inteligência artificial, que é fácil de medir, que é lógico, que é racional, que tem dados, que é eficiente, né? Portanto, fácil de medir. Do outro lado, eu tenho a inteligência humana, que tem 3 inteligências. A intelectual, a emocional e a espiritual. A inteligência do pensar, do sentir e do ser. É uma inteligência que tem coisas que não são razões, nem dados, nem eficiência, nem lógica. Porque a gente não consegue medir amor, emoção, intuição, sentimento. Então, perceba que essa revolução do social para o digital, ela precisa de uma IA, mas é uma inteligência ancestral. Porque a grande escassez dessa abundância da inteligência artificial é a escassez da inteligência natural. E aí a gente está falando da inteligência humana. E quando eu falo da inteligência humana, é que nós estamos, sem essa inteligência humana, nos afastando, nos distanciando do qual aquela inovação foi prevista. Né? Então, nós temos um ser humano que está sendo robotizado, um robô que está sendo humanizado e o poder que está sendo utilizado por conveniência. Quando a gente olha para as coisas que foram desenvolvidas, o avião não foi desenvolvido para detonar países e as torres gêmeas. A teoria da relatividade, muito menos para a bomba atômica. A internet que veio para conectar, nunca tivemos pessoas tão solitárias quanto na era da internet. Então, quando a gente vê todas essas inovações, todas essas inteligências racionais, todas essas tecnologias que saíram do laboratório, e a gente vê que elas estão se distanciando do que efetivamente foram feitas para acontecer, a gente cai numa coisa agora que a gente não pode mais falhar. Né? Então, o que vai acontecer com o ser humano? A importância da inovação humanizada é a combinação da nossa evolução humana aliada ao uso correto do poder das máquinas. Porque olha o que é dar poder para um hater. Olha o que é dar poder para um maluco. Diante dessas ferramentas, né? Eu não tenho medo do que a inteligência artificial possa fazer com a gente, mas eu tenho medo do ser humano que perde seus valores. Agora aqui um pouco de como eu coloco essa gestão humanizada ligada à espiritualidade. Aqui, por exemplo, foram vários projetos que eu fiz, né, que eu utilizei um pouco desse caminho. Né? E qual é esse caminho? Né? Eu tenho que estabelecer uma cultura, essa cultura precisa de ação e controle. Né? Todo mundo sabe que quando a gente olha para isso, é o avaliar o que aconteceu, corrigir e evoluir. Né? Esse é o processo. Mas o que geralmente eu faço? Primeiro, eu estabeleço essa cultura, um propósito. Eu preciso engajar pessoas em torno desse propósito. Eu preciso começar um trabalho de aculturamento e conexão sobre esse propósito e o foco do negócio, que é o estímulo para essa cultura espiritual. Algo além daquilo que eles vão fazer. É saber exatamente para que serve o que eles estão fazendo e o impacto que isso vai ter na vida das pessoas e na dele. O segundo passo é a orientação. Se eu tenho algo que me norteia como missão, visão e valor, como eu descrevo o meu negócio, como eu indico onde eu quero estar e como eu descrevo a minha cultura, né, o que eu preciso é ajustar esses pilares com base na espiritualidade. Né? Então, a missão é a tua missão naquele projeto e como você vai sair melhor do que entrou. A visão, onde você quer estar, que semente você está plantando hoje, que você vai colher no seu último dia. E os valores, que são os valores intimamente ligados às virtudes do ser humano. Quando eu engajo e oriento, eu preciso criar um ambiente que favorece isso. Rotinas de práticas dessa inteligência espiritual, né? Para que eu parta para a ação.
que é a base para a nova cultura. É como eu vou desenvolver e capacitar mais perfis de lideranças desejadas espiritualmente. Como eu vou recrutar essas pessoas capazes de exercer uma liderança espiritual para depois elaborar um plano de desenvolvimento de liderança espiritual. Por quê? Porque não é só da boca para fora. Esse processo de gestão mais humanizada por meio de uma espiritualidade organizacional também precisa ter medição. Eu preciso entender e monitorar o nível de desempenho e resultados a partir dessa cultura. E aí, eu vou para o meu controle, avalio, corrijo, evoluo. Avalio, corrijo, evoluo. Então, é um pouco disso que eu utilizo. Nada mais é do que eu estou falando do que o Leonardo da Vinci já fez em 1490, que foi o desenho do homem vitruviano, que não é só a proporção ideal e bela do ser humano, nada disso. Ele quis mostrar aqui a postura do material espiritual, o que nós vivemos, 2 mundos simultâneos. Enquanto o primeiro mundo é o círculo, onde ele, com os braços abertos, erguidos e a perna aberta, ele está conectado ao círculo. O círculo é o que ele se movimenta no mundo espiritual. O mundo material é onde ele está encostado no que chama de quadrado. E aí, o mundo que simboliza essa estabilidade, que é o que a gente vê que é o material, ele é ligado aos 4 elementos da natureza, que é a terra, a água, o ar e o fogo. Ora, o que eu preciso para que alguma coisa aconteça? Né? Eu preciso da terra, eu preciso colocar minha semente lá, eu preciso de um ambiente fértil, que é a terra. Só que depois eu preciso regar essa cultura, eu preciso regar essa semente. Só que não adianta só terra e a água, porque eu preciso do ar. A semente que eu plantei, ela precisa de ar para respirar. Eu tenho que tirar as ervas daninhas que estão ali e eu preciso do fogo, que representa a luz, que dá a vida. Né? Então, mais uma vez, nós estamos falando do quê? Do domínio do ser humano sobre sua base material. Né? E aí, um pouco de como eu aprendi tudo isso. Né? Primeiro que, quando eu falo de inovação, precisa inovar e precisa de um ato de amor, a aprendizagem ela veio por 3 coisas, que foi a morte, a filosofia e a espiritualidade. Né? A morte, porque eu vivi muito de perto. Né? Na outra palestra até falei de todo o movimento que eu passei na UTI, e ela estava ali do meu lado. E a morte foi a minha conselheira para eu amar a vida. A morte hoje é minha conselheira de vida, porque eu quero saber quem eu quero encontrar no meu último dia, no meu último grão. Eu vivo hoje como se fosse morrer amanhã. Se quiser falar de novo a experiência, Marcão, acho que tem algumas pessoas que não viram a sua outra palestra, você podia ainda comentar novamente. A experiência, quando eu falo de que a morte virou uma conselheira de vida para mim, né, foi que em maio de 2021 eu peguei o vírus da Covid, e em questão de 3 dias eu já estava com quase 80% de acometimento pulmonar. E eu estava com pessoas me auxiliando, uma médica da família, mas o meu irmão que é médico, né? E quando eu liguei para essa médica, que eu não conseguia falar 2 palavras porque eu não tinha fôlego, né? Eu andava e não conseguia respirar. E ela pediu para que eu fosse para o São Luís do Anália Franco, né? Onde ela coordena. E ela estava trabalhando direto no setor da Covid. Ela falou, vem para cá agora, porque eu estou aqui. Isso aqui está um inferno. Não tem leito. Não cabe mais ninguém. E eu fui para lá, ela já me pegou na porta de entrada, já me levou para o coordenador da unidade de enfermaria, fiz um exame, e quando eu fiz o exame, o cara já falou para ela, falou, olha, ele precisa de UTI urgente, porque do jeito que está evoluindo, ele não passa de hoje, né? E aí começou todo esse movimento de estar perto da morte, né? Porque quando abriu um leito de UTI, abriu um leito numa unidade coletiva, eu fui para a UTI coletiva, e quando eu cheguei na ala, tinham 7 entubados. Né? Tinham 8 vagas, 7 entubados. E ali eu comecei a vivenciar a morte muito de perto, né? E o médico conversou comigo e falou, olha, Marcos,
sua situação é grave, nós vamos tentar um último procedimento antes de te entubar. E foi ali que eu comecei a ver todas aquelas pessoas entubadas, e 6 horas depois eu vi o primeiro morrer na minha frente, meia-noite, 5 horas da manhã eu vi o segundo morrer na minha frente, e pior, esse ficou marcado para mim, porque eu lembro o nome dele até hoje, e quando ele morreu, que faz aquele silêncio, né, na unidade, porque até então, enquanto estão tentando reanimar, é uma bagunça, cara, vai toda a equipe para lá, vai médico e tentam, e quando morre, vira um silêncio, né? E esse rapaz de 35 anos, quando ficou um silêncio, o médico deu um soco na mesa, olhou para toda a equipe e falou, olha, eu não acredito que eu perdi o André. Quando eu fui entubá-lo, ele mostrou a fotinho do filho de 11 meses e falou que era para não deixar ele morrer. Cara, quando eu escutei isso, eu parei, comecei a refletir o que é morte, o que é vida, e os infortúnios da vida, né? Que a gente vai passar, não adianta se esconder da perda, da injustiça, da traição, de nada. As coisas vão acontecer na tua vida, né? Mas eu fiquei muito chocado. E nesse momento, eu me coloquei numa posição de que era o que eu era diante do medo da morte, né? Porque ela estava ali muito do meu lado. Mas eu percebi que, na verdade, não era um medo de morrer. Mas a maior tragédia era o tempo, não era a morte. Porque eu queria ter um pouco mais de tempo para resolver coisas que eu não resolvi, para dar um último abraço, para falar eu te amo para quem merecia, para dar um beijo, para ver minha mãe mais uma vez, para fazer... E talvez eu não tivesse mais tempo. A gente não sabe qual é o último grão da nossa vida, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar o que de fato seria uma inovação, mas humanizada, porque a pior comorbidade do ser humano não era a física. A maior comorbidade do ser humano é moral e ética. Porque enquanto eu estava lá, né, eram pessoas fraudando o hospital de campanha, roubando na compra de ventiladores pulmonares, comprando receita para furar a fila na vacina, com alto salário pedindo ajuda emergencial. Então, de novo, a tecnologia vai bem, obrigado. Mas e o ser humano que vai utilizar dessa tecnologia? A grande inovação está no ser. Que é isso que eu falei, o único que é de se admirar. O resto passa, né? Então, por isso, a morte, ela serviu de conselheira para a minha vida, para que eu aprendesse a amar melhor a vida, para que eu não desperdiçasse os grãozinhos da minha ampulheta. Porque quando a gente nasce, Deus vira a nossa ampulhetinha. E todo dia um grãozinho vai embora, e você morre todos os dias, né? E a filosofia veio, né, de encontro, eu e o Fernando, a gente costuma falar bastante, que ele também escuta bastante algumas pessoas, como Lúcia Helena Galvão, que fala de uma maneira mais muito gostosa de escutar sobre filosofia e vida, e ela foi o caminho para que eu refletisse o que é amar. E a espiritualidade, ela veio de encontro para que eu desse mais valor àquilo que é real. E o que é real? Aquilo que nos eterniza. Não é esse relógio que eu tenho aqui que me eterniza. Porque isso aqui um dia não vai ser meu, qualquer dia vai estar no lixo, vai virar pó, vai sumir. Então isso não é real. O que é real é o meu conhecimento, o que é real é o meu amor, o que é real é o legado que eu vou deixar, o que é real é aquilo que me eterniza. E qual é a maneira que eu tenho de me eternizar? Nos outros. Por isso, a inovação humanizada é que você consiga eternizar essa inovação. Não civilizar, não materializar, civilizar essas pessoas, né? Para que a inovação aconteça. Então, e o que pode ser feito, né? Para que isso aconteça? Primeiro é assim, algumas perguntas que são essenciais, né? Que faz parte da filosofia. O meu ser de valores está sendo preenchido? Para você e para a empresa. Quanto estou evoluindo? Será que eu estou saindo melhor ser humano do que eu entrei? Será que eu estou indo em direção ao meu propósito? Ou eu estou rasgando o meu contrato com a vida em detrimento de vantagens?
O que devo fazer hoje para ser amanhã? O meu último grão. Né? Que relação eu preciso construir para ser relevante e importante? E o que eu tenho feito com o meu tempo e conhecimento adquirido? Quando a gente olha para isso, eu busco o meu porquê. Qual é o meu porquê? O problema real da minha vida e do meu negócio. Eu atualizo o meu sistema, a minha visão, as minhas crenças. Eu amplio a minha visão. Eu não começo o tratamento de um projeto pelo substantivo, mas eu amplio para o verbo, para o impacto que aquilo vai dar na vida. Eu sou uma máquina de produzir valores. O tamanho que eu tenho em vida é o tamanho da minha generosidade, né? E aprender a questionar mais sobre as perguntas essenciais da vida. E para terminar, né, depois dessa entrada magnífica que a gente teve, né, Fernando? Acho que eu nunca participei de um início com haters, né? E para terminar, eu quero falar um pouco sobre a questão do tempo e da ampulheta da vida, né? Nós temos a nossa ampulheta, cada um tem a sua, e a velocidade com que o grão cai de cada um é diferente. Todo mundo é uma ampulheta inédita. Todo mundo tem o seu grão, que são as suas virtudes. Então não jogue fora as suas virtudes. Cada grão que cai precisa ser para aprender, para amar, para evoluir, né? Pois durante a nossa vida da ampulheta, a gente vai sentir medo, fragilidade, incerteza, caos, ilusão, vulnerabilidade, dor, perda, injustiça, traição. Vivemos num mundo dual, né? E, para mim, né, o oposto da morte não é vida. O oposto da morte é o nascimento. Vida é eterna. Quando você tem uma vida que vale a pena, ela se eterniza. Né? Então, a vida é o sentido de eterna. O futuro, não adianta eu colocar a minha felicidade no futuro. Ele ainda não é. Depende da imaginação. E o passado me traz as memórias, mas o presente depende da atenção, do que eu estou semeando hoje. E aí nós temos a escolha de 2 tempos. Ou o tempo cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo que a gente não domina, mas é o tempo que pode ser medido. Só que a gente coloca toda a nossa vida no cronos. Começar a segunda esperando a sexta, começar o ano esperando as férias, começar um curso esperando o diploma, né? E a gente sempre joga a felicidade para futuro, no cronos, né? Só que esse tempo a gente não controla, é o tempo quantitativo, é o tempo que nos torna escravo de um desejo, é o tempo das expectativas desse futuro que traz ansiedade, é o tempo que somos dominados. Agora, a gente pode experimentar o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? O tempo espiritual, o tempo de Deus, é o tempo que não pode ser medido, é o tempo oportuno, é o tempo qualitativo, é o tempo que nos liberta. Por quê? Porque eu vivencio. Eu não sou feliz só na sexta e no sábado, eu sou feliz na segunda, na terça, na quarta, eu vivo o presente. Eu, por exemplo, aqui, Fernando, eu não estou nem pensando no tempo Cronos, porque aqui eu estou vivendo o tempo Kairos, eu quero estar aqui, porque está gostoso, eu não quero que acabe. Isso está bom demais. Eu estou fazendo exatamente aquilo que é a minha missão, a minha vontade de vida. Então, eu estou vivendo. Eu não queria que acabasse esse tempo. Então, eu vivo. Depois que eu passei por tudo isso, eu vivo o tempo Kairos. Eu organizo minha vida no Cronos, mas eu vivencio o Kairos. E o que eu espero de fato, Fernando, que hoje, né, espero ter sido muito relevante, é sobre a gente começar a refletir de qual será o nosso fim depois de uma vida do jeito que a gente teve. Então, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Né? É a semente. Né? Por isso, precisamos de melhores pessoas, melhores seres humanos, e esse que é o briefing dessa inovação que precisa inovar, Fernando.
Era isso que eu tinha, eu dei uma adiantada por causa do tempo, e espero ter sido aí bastante útil no dia de hoje, Fernando. Marcão, foi sensacional como sempre. Agradeço a todos que estavam no primeiro encontro e vieram para o novo encontro aqui no novo link. Só vamos abrir a tela aqui para quem quiser fazer comentários ou alguma pergunta para o Marcos. Alguém quer se manifestar? Fiquem à vontade, só por favor. Algum comentário? Marcão, parabéns mais uma vez aí, cara. Participei do primeiro tópico que você apresentou, achei sensacional, não canso de ouvir você falando. E, cara, é emocionante, profundo e ensina a gente bastante coisa aí. Show de bola. Obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Dieter, vi que você Pegou pelo coração, viu? Muito, eu gostei muito, obrigada. Dieter, sou Dieter e Patrícia, por favor. Marcos, obrigado aí pelo conteúdo, fantástico. É uma dicotomia no meu TEDx, eu falei sobre exatamente a junção da inteligência artificial com a inteligência humana. Inclusive, lá eu cunhei uma expressão que é ISHA, inteligência cognitiva humana artificial, que era a exploração do melhor desses dois mundos, né? A inteligência humana usar a artificial como uma ferramenta e a inteligência artificial se ser utilizada realmente com todas as suas vantagens de velocidade, processamento de informações, realmente ser utilizado ao máximo pelo ser humano nessa junção do melhor dos dois mundos. Então, fantástico aí as suas colocações. Obrigado, Dieter. Patrícia Capelato. É sempre um prazer ouvir o Marcos. A Patrícia não vai, é uma amiga. Não, ele é fantástico, humano, é um super diretor de inovação lá no Centro Paula Souza. Eu também sou funcionária do Centro Paula Souza, e a gente sabe o quanto essa humanização é fundamental. E fora essa parte funcional, um ser humano fantástico. Então, assim, parabéns e, mais uma vez, foi um prazer te ouvir. Pessoal do Bora Fazer, Obrigada. A Patrícia tem um projeto lindo, né? Atua com mulheres com câncer de mama, né? A Patrícia tem uma história fantástica, um projeto que recupera a esperança dessas pessoas, que dá um senso de pertencimento. É um projeto que é essa inovação humanizada, sabe? Então, parabéns você, Patrícia, pelo projeto que você tem aí com as mulheres. Obrigado, Patrícia. Conta com a Nação Bora Fazer para promover o seu projeto, Patrícia. Eu queria chamar aqui seu suporte para já serviços. Não sei se é o nome da pessoa física. Puderem sempre entrar com o nome de pessoa física, mais fácil. Mas cadê você, suporte para já serviços? Opa, aqui é o Felipe. Fala, Esse Filipão. e-mail Manda, querido. já é registrado, e aí eu já entro já direto. Mas bem bacana, hein? Gostei de ouvir o Marcos, primeira vez que eu ouço ele, e acaba dando uma explodida, assim, né, nas nossas cabeças, porque a gente tem até alguns retratos e vem cada vez mais sendo falado sobre isso, questão de direitos, LGPD e um monte de coisa, justamente porque a inovação ela traz, né, os seus benefícios, mas também traz muitos riscos, né, consequências positivas e negativas. E aí eu, como desenvolvedor, e às vezes a gente como empreendedor, a gente tem uma ideia e já quer partir para sair fazendo. E aí isso entra um pouco no que ele estava falando, Marcos, sobre essa questão, né, do nosso emocional e do espiritual, né? E aí o espiritual eu entendo até como a nossa razão, né, de poder entender se aquilo de fato é algo que de fato vai trazer um benefício geral ou se vai trazer mais malefícios, né? Como a gente tem alguns filmes até que retrata, por exemplo, o dilema das redes sociais. A gente tem esses problemas das redes sociais que hoje é algo, assim, quem sabe usar sabe, né? Mas a gente sabe que a nossa juventude está se perdendo por conta disso. E aí o Marcos falou até sobre essas questões, né, de suicídios e tudo mais. Então, a sociedade líquida, né, que ele colocou aí, né? Então,
nós, como empreendedores, como desenvolvedores, precisamos, de fato, ter essa reflexão, né, de como a gente vai inovar, e se a gente vai inovar de alguma forma, como é que a gente pode, de alguma forma, também tratar os possíveis riscos, né, dessa inovação, né, para tentar mitigar algum problema, enfim, de várias espécies, né, enfim, mas bem legal, show de bola. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Só queria chamar aqui para a gente finalizar a Liz e o professor Marcelo Esquilante, que nos deu a honra da presença aqui hoje. Vai, Liz. Marcos, tudo bem? Achei Tudo bom? fantástico a sua palestra, né? A sua apresentação. Eu me vi muito na sua história. Eu sou hoje uma pessoa que levanta a bandeira do humanismo, da humanidade mais do que nunca. E também, o meu caso também iniciou na UTI, né? Meu caso por burnout. Passei lá dias assim terríveis, vi coisas terríveis, porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Tudo fora de, né? A hora eu achava que era AVC, a hora eu achava que eu estava infartando, enfim. Então, foi muito prazeroso, muito legal saber que tem mais gente, cada vez mais gente levantando essa bandeira, porque eu ainda sinto muita resistência. Eu vim de um mercado muito da área de engenharia, da área da aeronáutica, e assim, ainda percebo que é um tabu falar sobre isso, parece que assim, até coisa de fraqueza, de meio boba, sabe? Uhum. E como é que você tem visto isso dentro aí do seu âmbito? Olha só, Liz, é o que você falou, existe uma resistência incrível, onde em um mundo que valorizamos mais o ter do que o ser, né, você falar sobre essas questões que envolvem o ser, a vida, né, toda essa espiritualidade. Mas depende de como você fala e como você vai justificando esses caminhos, né? Porque ninguém está falando de que o propósito também não tem a ver com estabilidade financeira. Também tem a ver, e isso ajuda muito para que o nosso propósito seja por completo, né? Mas eu percebo o seguinte, Liz, eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários grupos, né, onde no início há uma rejeição pela maioria, se sente um pouco desconfortável, né, com essa mudança de mentalidade, tirá-la um pouco dessa zona de conforto. Mas, quando eles começam a entender que você começa a montar uma tribo forte, e essa tribo vai evoluindo, né, e eles vão perceber que a zona de conforto mais inovadora que tem, né, é você exatamente fazer aquilo que você pensa, que você fala e que você faz. Né? A verdadeira felicidade, ela é quando o que você pensa, o que você faz, o que você fala estão em sintonia. Né? E as coisas não estão em sintonia. E aí eu percebo que é assim, as pessoas estão carentes, Liz. Claro. Qualquer um que entregue um gabarito da vida, uma fórmula, algo que pega na dor, né, que vai na veia, essas pessoas estão consumindo. E eu tento fazer disso um outro lado. Né? Olha, seu MVP, antes de ter o produto, né, o MVP da startup, dos modelos de negócio. Primeiro, se construa. Né? Quem é você? Como é que você hoje é uma mínima pessoa viável para atuar diante do mundo que nós estamos vivendo? Né? O que você faz para evoluir? E assim, e a gente não está errado, Liz, porque uma das maiores faculdades de cursos de MBA no país, que é a PUC Paraná, já está com um curso de espiritualidade ligado aos negócios. Verdade. Sabe? É assim, e quando eu começo a conversar com pessoas que batem com o meu propósito, né? Por exemplo, não é à toa, o Fernando é um cara que eu conheci lá atrás, né? E assim, foi de uma generosidade, sabe? Me atendeu de bate-pronto, sem saber quem eu era. Sabe? Deu importância ao ser humano. Enquanto que eu tenho contato com vários outros aí que hoje, né, são pessoas relevantes no mundo dos negócios, assim como o Fernando,
que eu não gosto de usar o cargo que eu tenho no governo para que as pessoas me atendam. Porque senão eu sou o cargo. E quando eu não tiver, eu não sou mais ninguém. Então, eu não uso isso, né? Só uso quando, óbvio, eu preciso usar para desenvolver alguma coisa. Agora, eu vou citar um nome que também agiu da mesma maneira que o Fernando, sem saber quem eu era, e respondeu de mensagem no telefone particular, que foi o Geraldo Rufino, que também vai escrever o prefácio do meu livro junto com o Fernando Seabra. Então, existem pessoas humanas que valorizam um ser, não o cargo, não o ter, né? Então, é isso, sabe? E a gente tem que formar essa tribo forte. O Fernando está de parabéns com a comunidade Bora Fazer, sabe? Ele está levando inovação, está levando informação com pessoas que são relevantes, pessoas mais humanas, pessoas que têm para agregar. Não tem nenhum aqui um falso profeta ou ninguém vendendo as fórmulas para você ficar milionário, né? Obrigado, Fantástico. Marcão. Obrigada, Marcos. Obrigada, Fernando. Só queria chamar seu professor Marcelo Esquilante, por favor. Oi, boa noite, Fernando. Sou seu fã, li muita coisa de você, mas hoje a nossa estrela é o Marco Batista, meu diretor no Centro Paula Souza, sou agente de inovação, e tivemos juntos lá em Ribeirão Preto, e ele sempre fez com todos nós, 40 agentes, só estamos, digamos assim, progredindo nas nossas ideias, transformando alunos e a comunidade com seus pensamentos, né? Então, essa aderência é maravilhosa, muito obrigado por tudo, Marcos, mas uma coisa eu vou ter que confessar aqui, emocionado. Lá em Ribeirão, eu te fiz uma pergunta sobre como você passava isso para suas meninas, né? Para suas filhas, e aquilo eu guardei no meu coração e estou copiando, né, plagiando e passando para o meu neto. Olha, sucesso, velho. Fique com nós, viu? Que nós só temos o que aprender. Obrigado, velho. Gratidão, Marcelo. Muito obrigado. Queria chamar o Ari. Se o pessoal, se puder ser mais ágil aí, só para a gente finalizar por causa do horário. Ari, Etienne e Rui Mar, só 3 queridos. E depois a gente finaliza. Vamos lá, Ari. Muito boa noite a todos. Parabéns, Fernando, pelo Bora Fazer. Parabéns também a toda essa audiência qualificada. E gratidão ao Marcos. Pena que a gente não o conheceu antes. Gratidão, Marcos, por vir também para o movimento Brasil Digital para Todos, que tem pessoas ao centro. E esse teu trabalho é maravilhoso, portanto, só temos que apoiar, acompanhar, ajudar a disseminar e praticar tudo que aprendemos e viermos aprender com você. Poxa, Ari, gratidão. Eu agradeço, primeiro, pelo convite, fazer parte do membro lá do Conselho do Brasil Digital para Todos. Fernando, você precisa conhecer. É um trabalho fantástico junto com o Francisco, né? Que eles estão desenvolvendo, para que esse movimento Brasil Digital para Todos realmente seja para todos, mas com muita consciência. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Etienne. Vamos lá. A primeira vez que eu fui colocado de frente com essas questões humanas, Marcos, eu tinha 13 para 14 anos de idade e era gerente de uma farmácia. Sozinho no balcão no horário de almoço, entrou um cliente pela porta principal e eu recebi ele sorrindo. Pois não, senhor, o que posso te servir? E ele me deu uma bronca terrível por causa do meu sorriso. Me esculhambou por causa do sorriso. De que eu estava achando graça na infelicidade dele, com doentes em casa. Raciocinei ali e falei, caramba, sabe que ele tem razão? Acho que eu errei, né? Porque aqui é uma farmácia, só entra pessoas com dor aqui. E ele saiu reclamando, pagou, passou pelo caixa, pagou, foi embora. E eu voltei ali para trás do balcão onde eu estava e fiquei refletindo. Entrou o próximo cliente. Eu recebi ele sério. Naquela reflexão que estava, eu recebi ele bem sério. Pois não, senhor, que eu posso te ajudar? E eu ganhei outra puta bronca porque faltou um sorriso.
Rapaz, aquilo doeu, a lágrima escorreu e não teve jeito de segurar, porque foi um conflito, né? Bem seguido um ao outro. Eu ainda não tinha me recuperado do primeiro e acabo levando outra bronca pelo contrário, né? E ali eu compreendi que eu precisava prestar mais atenção no ser humano, sabe? Se eu não quisesse viver aquela dor novamente, eu tinha que prestar muita atenção no ser humano, porque o ser humano é conflituoso, como você disse. Ele é o meio em que ele vive, ele é o resultado daquele momento que ele está vivendo, e isso dita o que ele é naquele exato momento. Não quer dizer que ele seja assim o tempo todo. Os anos se passaram, passei a prestar muita atenção nos seres humanos, me apaixonei pela filosofia, pela antropologia, li muito, estudei muito, amo demais o ser humano, eu tenho uma paixão pelo ser humano, que é uma coisa absurda, tanto que o meu projeto, o Alliance, é um projeto que eu falo sempre que o objetivo dele é gerar riqueza de ponta a ponta. Porque se ele não gerar riqueza de ponta a ponta, então não preenche essa liquidez, essa visão da sociedade melhor que a gente busca. Então, assim, eu te ouvi hoje, me emocionou demais, sabe? Foi fantástico. Quando você terminou, eu quase, se tivesse me perguntado alguma coisa naquela hora, eu falava, eu não tenho palavras. Ainda bem que eu tive um tempinho para poder refletir aqui e poder dizer tudo isso, porque eu estava muito emocionado naquela hora. Provavelmente eu ia chorar se eu fosse dizer alguma coisa. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Foi fantástico. Obrigado. Não perca nunca o sorriso no rosto. Não dá para perder a nossa essência. Foi, Marco, querido. Oi, Marcos. Boa noite a todos. Cara, assim, foi fantástico o conteúdo que você passou pra gente aí. Eu sou um aficionado por tecnologia. Eu acho que a tecnologia, quando usada da forma certa, ela transforma o mundo, transforma as pessoas. Mas outro dia eu assistindo um profissional ligado da área de humanas, voltado para pessoas, e ele fez uma reflexão que eu queria saber sua opinião. Ele falou que no mundo de tecnologia a gente está caminhando de forma que a tecnologia está se transformando um mal e está se transformando um caso de saúde pública. Você também acredita que aquilo que a gente tem, que é tecnologia voltada para o propósito, para o bem, a gente pode transformar isso em algo tão ruim assim, que se transforme em algo de saúde pública? Poxa, essa pergunta é fantástica, né? Por quê? Porque, assim, o que eu percebo, tá? Atuando toda a minha experiência em grandes empresas, trabalhando com pequenas, médias, pelo Sebrae, fora do Sebrae, arranjos produtivos locais, o que eu percebo, o ser humano, ele é fantástico. Ele é capaz de fazer coisas incríveis. Como faz? Né? O problema são os seres humanos que perdem os seus valores, a sua essência. A tecnologia, ela é a nossa racionalidade humana. Olha o que a gente já foi capaz de fazer, né, com a tecnologia e o que a gente está fazendo. O maior problema está na maneira que eu me apodero dessa tecnologia. Né? Por isso que eu falo que, por exemplo, lá no Centro Paula Souza, quando eu atuo com jovens da escola técnica, né, que são jovens de 14, 15, 16, 17 anos, a base, e aconteceu um negócio incrível em algumas escolas, que esses adolescentes saíram pensando sobre a vida, vieram me agradecer, muitos choraram, muitos me escrevem até hoje, porque esse movimento, e nós que somos privilegiados, a gente tem que trabalhar nessa formação humana. Agora, é fácil? Claro que não. Como que a gente vai falar de certas coisas para as pessoas que às vezes não têm nem dignidade, não tem nem o que comer dentro de casa, que é abusado, né? Então, eu acho que a grande responsabilidade, né, é aquilo que eu falei, de que forma eu vou me ver no meu último dia. Não importa se eu mudei 2, se eu mudei 20 mil, 1 milhão de pessoas. Né? Mas no meu último dia eu fui relevante, eu vou me eternizar, eu fiz alguma coisa que dê pelo menos esperança de um mundo melhor, porque assim, se não tiver o amor, né? Porque quando você sabe o que é amar, você consegue ter moral e ética. Não tem moral e ética sem amor. Então,
o que cabe a nós privilegiados? É o movimento que o Fernando faz, é o movimento que o Ari faz, é o movimento que pessoas do bem, né, estão, de uma certa maneira, colocando uma capilaridade do bem. A tecnologia faz bem, né? É aquilo que eu falei. Eu não tenho medo do que ela possa fazer com a gente, eu tenho medo do ser humano que perde sua humanidade, que perde seus valores. Agora, é fato que a maneira com que a gente está usando está fazendo com que a gente adoeça bastante, porque hoje a gente vive o mundo da ilusão, que a gente precisa lidar melhor com a tecnologia, e não muito mais com a tecnologia que proporciona esse consumo de nós mesmos, como as redes sociais. As pessoas estão se consumindo lá dentro, né, por conta de não trabalhar melhor o seu MVP, né, a sua mínima pessoa viável. Porque eu não vou negar que, às vezes, né, eu às vezes, também eu preciso do meu dublê na rede social. Porque na vida real, às vezes, está tão difícil, né, e eu preciso provar para mim mesmo, né, mesmo que seja no mundo da ilusão, e eu vou lá para o mundo da ilusão, mas a gente precisa de consciência. Né, a gente precisa ter consciência de que, se a gente falhar de novo, eu não sei se a gente vai ter mais multa. Marcão, só queria agradecer mais uma vez a sua presença ilustre, o conteúdo maravilhoso que transforma a vida de todos nós. Vou finalizar com uma frase aqui que eu uso em alguns eventos, que eu gosto muito, que é muito alinhada com toda a sua teoria e discurso. Uma frase do Milor Fernandes, que com certeza você conhece, que diz o seguinte: o importante é o ter sem que o ter o tenha. Né? Adoro essa frase. Uso essa frase há muitos anos, desde a Fiesp, quando a gente se conheceu. Membros da Nação Bora Fazer, queridos embaixadores, obrigado mais uma vez pelo tempo de vida de vocês, que não tem nada mais precioso do que o tempo. Dinheiro se ganha, dinheiro se perde, a gente ganha de novo, mas o tempo não volta. Então, cada segundo da vida de todos vocês vale muito para mim, para o Marcos, para todos que estamos aqui. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. Membros da Nação Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Fiquem com Deus. Abraço a todos, galera. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, Marcos. Todos, Sensacional. boa noite. Obrigado, queridos. Tamo junto. Valeu. Boa noite, valeu. Parabéns, Dieter. Obrigado. Valeu, obrigado, Fernando. Tchau, Obrigado boa pelo noite, convite. boa Valeu, noite. Dilon, mais uma vez, obrigado.